Graças a Deus que nós nos reencontramos nesta belíssima manhã de sexta-feira, hoje 17 de novembro. Eu digo belíssimo porque realmente, você imagine quanta gente às vezes amanhece o dia mal-humorado, triste, abatido, amargurado, passou a noite mal dormida, cheia de pesadelos, e você ainda não parou para vislumbrar o sol nascendo, o dia raiando, as aves cantando, o dia realmente despontando no horizonte da nossa existência. Deus está lhe concedendo, está lhe presenteando mais um dia de vida, e você parou para reconhecer isso. Por isso que é um dia belíssimo. Graças a Deus, uma sexta-feira, fim de uma semana, já praticamente na reta final de um ano que está terminando. E você que está conosco nesta manhã deve estar com seu coração aberto e receptivo para ouvir a conclusão desta palavra que nós vemos ministrando desde a última quarta-feira sobre violência. Um tema muito contundente, muito difícil da gente querer admitir e aceitar, de conviver com a violência, às vezes dentro da nossa própria casa, no relacionamento entre pais e filhos, entre cônjuges. A violência muitas vezes não está fora da nossa casa, às vezes está dentro de casa. E é bom que você convide o príncipe da paz, Jesus Cristo, para entrar no seu lar, entrar na sua casa e a paz reinar na sua família. Queremos nesse instante lembrar a todos as comemorações de aniversário da Igreja do Calvário, que começam amanhã. Sábado, amanhã às 19 horas, nós estaremos em festa. Pregará na abertura o pastor Moisés da Igreja Ebenezer. E no domingo, o pastor José Alves da Igreja Presbiteriana da Torre em João Pessoa. Esses pastores foram especialmente convidados para estarem celebrando conosco essa festa de aniversário. 46º aniversário da Igreja do Calvário e 37º aniversário do Conjunto Coral Sarah Calley. Você que não sabe onde está a nossa igreja, o nosso templo está situado às margens do Açude Velho, confluência com o Giradouro do início da Avenida Brasília, em Campina Grande, ao lado do Parque da Criança. Então você está convidado a estar conosco neste sábado, na abertura, e no domingo. Lembrando também que todas as congregações filiadas à nossa igreja sede estarão conosco, celebrando esta festa de aniversário. Desde a cidade de Tavares, onde nós temos uma congregação, no Alto Sertão, né? O Estreito também, uma filha que está se emancipando nesses próximos dias, uma das nossas congregações, também no bairro da Liberdade, na Torre, zona rural da Torre, em Campina Grande, e também Bodocongó 3. Então essas congregações todas estarão ali conosco para juntos celebrarmos esta festa de aniversário. Você não pode deixar de prestigiar. Lembra-se, amanhã, sábado, dia 18, e domingo, dia 19. Queria ler o que nos diz aqui a palavra de Deus, para que você entenda que o amor realmente está desaparecendo e está esfriando, por isso a violência está se instalando, infelizmente. Abacuque capítulo 1, verso de 1 a 4. Diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Veja que Abacuque está falando aqui da questão da violência, que ela é como se as leis estivessem tão frouxas, a iniquidade foi tão facilitada, ganhou tanto terreno, se estendeu com tanta força, com tanta influência, ao ponto de perder-se o controle. Por isso que a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará.
Lá em Miqueias também encontramos no capítulo 6, e aí você veja que coisa interessante. Miqueias capítulo 6, versos 6 a 8, ele diz: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante a face do Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou: ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? A voz do Senhor clama à cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouvi a vara e quem a ordenou. O que é que Deus pede de ti? Diz aqui Miqueias: o que é que o Senhor requer de você? Senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Você quer contribuir? Quer fazer com que a violência seja combatida? Então cultive isso e não permita que o amor esfrie na sua vida. Quem não foi aqui ainda, ou quem não está em casa, que não foi assaltado, quem não foi ainda, não foi, nenhum dia na sua vida não foi assaltado, levante a mão. Quem não foi? Não foi, tem poucas mãos, pode baixar. Quem já foi? Levante a mão. Veja a maioria. Eu também já fui. Pode baixar as mãos. Eu já fui. Sujeito com uma peixeira de não sei quantas polegadas aqui na cintura, passa o celular. Na época eu nem usava celular. Passa o celular. Eu digo: meu amigo, eu não tenho celular. O cara estava drogado, estava trocando os olhos assim, vermelho, da cor de sangue. Passa o celular, vamos logo, senão corta o seu pescoço. Foi puxando a peixeirona aqui, eu corto o seu pescoço. Me dê logo. De manhã cedo, 5h30 da manhã, eu estava vindo para o culto matutino. Eu digo: meu jovem, eu não tenho celular, eu não uso celular. Eu estou falando a verdade, eu sou sincero com você. Se eu tivesse, era seu. Passa, deixa de conversa, senão corta, não demora não, me dá logo. Eu não tenho, jovem, eu estou sendo sincero. Eu sou pastor evangélico, estou indo para a igreja orar. Vou orar por você. Passa, deixa de conversa. Eu digo: eu não tenho celular. E se eu achar o celular? Se você achar, você não vai achar. O que eu tenho aqui é seu. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada, eu só estava com o meu relógio. Fui tirando o relógio do pulso, falei: pronto, esse relógio é seu, é a única coisa que eu tenho. Entreguei o relógio para ele, ele recebeu o relógio, ficou olhando assim para mim e disse: vai embora, Deus te livrou, Deus te guardou. E eu saí devagarinho para a igreja. Todos nós, não tem, raríssimos são aqueles que podem dizer: eu nunca fui assaltado, pastor. Mas a maioria que levantaram as mãos, a maioria que todos aqui presentes, já fomos vítimas disso. Não vamos odiar esses que nos assaltaram, vamos demonstrar amor para com eles. A Bíblia diz que nós devemos amar os que nos perseguem, os que nos maldizem e todos aqueles que se levantam contra nós. Esta foi a lição que Jesus disse: não ameis somente os que vos fazem o bem, mas aquele que vos odeia, aquele que vos persegue. É com amor que nós iremos combater a violência. Amém? É difícil, pastor, mas não é impossível. Segunda arma que nós devemos usar, segunda grande arma que devemos usar para combater a violência: perdoar, saber perdoar. E aí Jesus, interpelado pelos fariseus: Senhor, até quantas vezes a gente tem que perdoar? Pedro perguntou, e os demais que estavam presentes: até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão quando me ofender? Até 7 vezes, porque era o que a lei mandava. Jesus disse: eu não te digo só 7 vezes, mas 70 vezes 7.
Essa é uma arma que nós, cristãos, não podemos deixar de usá-la. Temos que estar sempre prontos a perdoar. Você já perdoou? E quando eu digo perdoar, não é perdoar simplesmente alguém que lhe roubou, alguém que lhe ofendeu, alguém que lhe jurou de morte, alguém que fez alguma ofensa grave. Você já perdoou o seu marido que traiu? Você já perdoou a sua esposa que teve uma atitude semelhante? Já perdoou aquele filho que muitas vezes jurou até atentar contra a sua vida, se você não ceder alguma coisa que ele pediu? Você já perdoou aquela pessoa que tem caluniado, falado mal de você, dito alguma coisa que provocou a sua ira? Até quantas vezes eu devo perdoar? Jesus disse até 70 vezes 7. Não te digo até só 7, porque tudo isso é ato de violência, e às vezes nós como cristãos não queremos perdoar. Então essa é a segunda grande arma. Gênesis 6:11, a terra porém estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Terceira arma, para a gente não ir muito longe. Terceira arma: eu devo praticar ações ou atos de generosidade, ou seja, não pagar o mal com o mal, mas o mal que os homens nos façam, paguemos com o bem. É isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versos 17 a 21, nos diz, e eu queria ler para você, atentar para esta escritura. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versos 17 a 21, Paulo diz assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Infelizmente, nós não temos tanta benevolência, não somos tão benevolentes, não somos tão generosos diante de certas circunstâncias, diante de certas situações, e somos facilmente tentados a guardar mágoa, rancor, raiz de amargura, ressentimento contra aquilo que nos ofendeu, ou contra as ofensas que nos tenham causado. Então essa arma, a generosidade, a prática da generosidade, da bondade, da benevolência, atos e ações de generosidade vão sim não te deixes vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ele quis usar aqui uma linguagem figurativa, não é que a gente vai botar brasa na cabeça, mas aqui uma linguagem figurativa. Por exemplo, o indivíduo lhe faz o mal, faz uma ofensa, causou um grande mal a você, e aí você retribui esse mal que esse indivíduo tenha causado, tenha feito a você com o bem. A consciência dele vai arder, semelhante a uma brasa. Quando você sofre alguma queimadura, cria logo uma bolha e depois fica ardendo, não é assim? A consciência do indivíduo vai arder. Ele vai passar por você e vai dizer: mas eu estou até com vergonha de me encontrar com fulano, porque o papel sujo que eu fiz com ele não merecia isso. Eu estou aqui com vergonha, porque eu fui muito ingrato. E você fica vendo realmente que o indivíduo, a consciência dele vai arder, brasas de fogo sobre a sua cabeça. Essa linguagem figurativa que Paulo usa aqui. Então essa arma é poderosa, a generosidade, a bondade, não pagar o mal que alguém lhe faça com o mal, mas com o bem. Quem pode dizer amém?
Mas vamos à quinta e penúltima, aliás, a penúltima, quarta e penúltima arma. Você e eu, que conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, devemos proclamar o Evangelho àqueles que ainda não foram alcançados por esta palavra. Quando eu e você fizermos isto, ou quando nós como cristãos fazemos isso, através de um programa como Opção para a Vida, que diariamente, de segunda às sextas-feiras, adentra nas casas de dezenas, centenas e milhares de famílias, tanto aqui no estado da Paraíba, na cidade de Campina Grande, como no Nordeste, como agora indo até além fronteiras através da internet, nós estamos proclamando o Evangelho e alcançando vidas para que estas pessoas, ao serem transformadas pelo poder de Deus, seja menos uma pessoa, depois de transformado pela pregação do Evangelho, a ser uma pessoa que tenha atitudes ou práticas violentas, ou seja, uma pessoa violenta. Porque quem conhece Jesus, quem tem a experiência de novo nascimento, quem se torna uma nova criatura, depois de ser liberto pela proclamação do Evangelho, vai ser menos uma pessoa que esteja praticando a violência. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, Provérbios 15, 1, eu queria ler esse texto para que você entenda o que é que a palavra de Deus nos ensina. Aliás, eu já citei isso. A Bíblia diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, uma pessoa que nasceu de novo, que se tornou uma nova criatura, vai ter um outro comportamento. Deixe-me lhe contar aqui uma história que, uma certa ocasião, eu vi faz muitos anos isso. Um certo conferencista, ele estava pregando a palavra de Deus numa igreja durante 3 dias, uma conferência evangelística. E o texto básico que ele teve como âncora da pregação era 1 João 1,7, que diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o pregador, durante 3 noites, pregou sobre essa parte B do versículo 1 João 7. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Como a igreja se mobilizou para evangelizar o bairro, naquele bairro onde estava situada a igreja, morava um indivíduo que ele era um indivíduo de alta periculosidade. Era um assaltante, traficante, era tudo que você imagina. E aí esse traficante foi convidado, esse indivíduo que era um bandido, foi convidado para aquela conferência. E todas as 3 noites ele estava lá, sentadinho, ouvindo a pregação. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Primeira noite, segunda noite, na terceira noite. E o pastor sempre fazia o apelo. E aí, quando terminou a conferência, aquele homem que estava sentado às 3 noites se levantou de lá, depois do culto ter terminado, disse: pastor, eu quero falar com o senhor. Aí os irmãos ficaram até preocupados, porque pensavam que ele ia fazer alguma coisa contra o pastor, porque o pastor falou muita coisa que tocou no coração dele. Ele disse: eu quero amanhã ter um encontro com o senhor aqui no gabinete pastoral. Aí foi que os irmãos ficaram aperreados. Só ele e o pastor? Pronto, ele vai aprontar uma. O senhor me recebe amanhã? Recebo. Marcou a hora, o indivíduo foi. E acompanhado, ele levou uma sacola, uma bolsinha dessas de mão. Chegou no gabinete, disse: pastor, eu estive todas as 3 noites ouvindo a sua pregação.
pastor. Aí ele foi abrindo a sacola e os irmãos ficaram lá na secretaria assim, de sobreaviso, né? Podia ser que ele fosse fazer alguma coisa contra o pastor. Aí ele puxou lá, primeiro ele puxou uma coisa de baralho, uma carta de baralho. Pastor, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, purifica-se. A Bíblia diz, e eu creio. Pastor, eu queria saber, olha, com essas cartas aqui de baralho, eu ganhei muito dinheiro, e era carta marcada, e eu ganhei muito dinheiro fácil com essas cartas aqui. E eu quero dizer ao senhor, se o sangue de Jesus tem poder para me purificar dos pecados que eu pratiquei, praticando esse ato aqui, com cartas marcadas de baralho, assim. A Bíblia diz, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Está certo. Pastor, aí puxou lá uma faca. Com essa faca aqui, pastor, eu assaltei muita gente, eu esfaquei muita gente. Eu quero saber, o sangue de Jesus também tem poder para me purificar de todo pecado? Tem. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Depois puxou um punhal, e ele foi puxando arma, depois revólver, 38, muita coisa, e disse, pastor, eu quero saber, o sangue de Jesus me purifica de tudo isso que eu pratiquei? E aí o pastor disse, o sangue de Jesus, ele é incisivo, insistiu, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí aquele homem chegou e disse, pastor, diante de tudo que o senhor falou aí, eu quero só saber, Jesus não apenas me purifica, mas ele me ama também. Ele disse, ele lhe ama tanto que derramou o seu sangue, por isso é que o sangue dele lhe purifica de todo pecado, tamanho foi o seu amor por você. E aí aquele homem se rendeu a Jesus. Quando o evangelho é proclamado, não importa se o indivíduo é um Fernandinho Beira-Mar, se o indivíduo é um Marcola da vida, se o indivíduo é um Paulinho Bang Bang, ex-bandido lá do Comando Vermelho, ou seja lá quem for, desde que haja um arrependimento, contrição, confissão de pecados, o sangue de Jesus sim nos purifica de todo pecado. Quanto mais nós proclamarmos o evangelho, quanto mais pregarmos a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem Jesus, o evangelho é o poder de Deus. Por isso que Paulo diz, não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa, portanto, é a quarta e penúltima arma mais poderosa. Pregue o evangelho, proclame o evangelho nos presídios, nos centros de recuperação, nos manicômios, prega a palavra, insta, a tempo e a fora de tempo. Gideões, preguem a palavra, divulguem a palavra, anunciem a palavra, nos lugares aonde Deus os tem levado, seja nas escolas, seja nos educandários, seja nos presídios, seja nos hospitais, seja nos motéis, preguem a palavra, proclamem a palavra, e nós estaremos com isso combatendo a violência. Essa, portanto, é uma das armas também mais poderosas. E a última arma. Que arma é essa, pastor? Esta arma, ela é oração e jejum. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal nas regiões celestiais. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 21, nós encontramos um pai aflito que levou um filho para ser liberto de uma legião de demônios, que muitas vezes pegava aquele moço, jogavam no fogo para que ele fosse morto, ou nas águas para que ele fosse morto por afogamento, e trouxeram para os discípulos, para que os apóstolos expulsassem aqueles demônios, e eles não puderam. Depois Jesus foi lá chamado e expulsou, e perguntaram: Senhor, por que nós não podemos expulsá-los? Jesus disse: porque esta casta não sai senão com jejum e oração. A Bíblia nos diz, amigos, irmãos, que nós estamos num campo de batalha, há uma guerra espiritual. Em outras palavras,
O mundo jaz no maligno. E muitos atos de violência que são praticados são realmente insinuados por demônios que insinuam os homens, que incorporam em suas mentes e os induzem a praticar todo tipo de ato de violência. O homem já é mau por natureza, desde a planta dos seus pés até os cabelos da sua cabeça. É como se Satanás estivesse pegando carona. Carona no sentido de encontrar o ambiente vulnerável, a mente cativa, e aí ele diz: aqui eu me faço. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 49, Samuel diz: ele me livra do homem violento. No Evangelho de São Lucas, capítulo 11, eu estou terminando com esta citação, Lucas 11, 24 a 26, eu quero ler esta parte encerrando com esta última arma, mostrando que a oração e o jejum é uma arma poderosa, que nós devemos utilizá-la também. Jesus falou que quando um demônio, nesse texto de Lucas, ele é expulso de uma vida, ele é exorcizado, e ele sai, se esta pessoa não permanecer firme, o demônio, quando retorna, traz outros 7, e o seu estado último é pior do que o primeiro. E para que esses demônios não voltem, nós temos que orar e jejuar, para que eles não continuem causando males aos homens nem à sociedade. Eu não estou aqui não estou fazendo a apologia de transferir a culpa para o diabo, eu estou dizendo que ele pega carona. Eu quero terminar somente citando aquele exemplo daquele endemoniado de Gadara. O homem era violento, o homem causava terror, andava pelado, nu, despido, do jeito que nasceu, prendiam-no, ele se soltava, quebrava as grades da prisão. Quando chegava lá e se recolhia no cemitério, dizem que ele levava cadáveres para se alimentar, mas quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus o libertou, louvado seja o nome do Senhor. O homem foi encontrado vestido, limpo, asseado, cabelo penteado, e quiseram expulsar Jesus da cidade, porém Jesus disse, ao se retirar, o homem que for endemoniado disse: Senhor, eu vou te seguir. Jesus disse: não, fique aqui, porque você vai servir de testemunha. Quando alguém perguntar quem transformou a vida deste homem, eles terão a resposta: foi Jesus que libertou, foi Jesus que transformou. O Evangelho, quando entra no coração do homem, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, vida nova com Cristo. E aí eu queria encerrar orando por aquelas pessoas em casa que estejam nos assistindo, ou aqui mesmo nesta noite, que precisam de Jesus, que precisam e necessitam de realmente serem transformadas para que elas se tornem combatentes contra a violência. E aí, depois que Jesus adentrar em sua casa e transformar a sua vida e o seu coração, você realmente vai se tornar um combatente contra toda a violência, seja ela de que natureza for, seja ela de onde vier. Você será mais um defensor contra a violência. Tenham todos um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.